Arrebatamento da igreja. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, e Mateus 24. Como nós podemos situar algumas expressões ou versículos, o que eles teriam de relação uns com os outros, que apoiem ou deixem de apoiar as duas principais visões do arrebatamento ou do encontro do Senhor ou da reunião do Senhor com o seu povo. Então, fica conosco neste vídeo, pois nós iremos tratar da relação que há entre 2 aos Tessalonicenses 2 primeiro, que diz: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Há uma semelhança? É a mesma coisa ou é algo diferente de Mateus 24 e 31, que diz: E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Vamos conferir isso na Bíblia, fica conosco até o final. Para nós é um prazer ter você aqui. Não se esquece de ser inscrito no canal Bíblia de Fato para estar recebendo mais vídeos, não só de escatologia, mas dos mais variados temas bíblicos. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Então, o nosso desafio é identificar se, segundo aos Tessalonicenses 2 primeiro, onde o texto fala sobre a nossa reunião com ele, está falando de um arrebatamento secreto pré-tribulacional ou antes da tribulação, ou está falando da reunião do Senhor com o seu povo no final da grande tribulação. A primeira coisa que nós precisamos identificar é o que significa a expressão a nossa reunião com ele em 2 aos Tessalonicenses 2 primeiro. Precisamos compreender que tanto a primeira epístola como a segunda aos Tessalonicenses é uma continuação de uma exposição de Paulo à igreja, aos crentes, sobre a sua situação diante do Senhor, deixando eles informados que o Senhor Jesus Cristo ainda não concluiu a sua obra e o dia do Senhor ainda não voltou. Por isso que Paulo diz que não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, pois eles, esperando a vinda do Senhor, estando ainda eles vivos, eles desprezavam que os mortos poderiam ser arrebatados, porque na volta do Senhor, ou no arrebatamento, é necessário que haja a ressurreição dos mortos, e juntamente com a transformação destes com os vivos, e o arrebatamento aconteça. Por isso que desde 1 aos Tessalonicenses 4, ele já está falando desta reunião. Se as duas epístolas Paulo está falando para a igreja, em 1 aos Tessalonicenses 4,17, ele diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os vivos e os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Temos aqui o propósito da nossa reunião com ele: ajuntar todos os crentes, glorificar eles, corpo agora incorruptível, e juntos vão se encontrar, reunião com ele, se encontrar com ele nos ares, para que eles sejam conduzidos para o local preparado por Cristo. Então nós temos dentro da mesma exposição de Paulo, que é uma diferença de menos de um ano de escrever uma epístola para outra, Paulo falando da reunião, e depois a relação que há de 1 aos Tessalonicenses 4 com o capítulo 5, que o capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses fala que vocês não precisam saber dos tempos ou as estações. O que vocês precisam saber é que nós não estamos em trevas, nós já estamos na luz, e não seremos pegos de surpresa como os ímpios serão. Se estamos na luz, nós seremos arrebatados naquele dia. Por isso, estaremos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da nossa salvação. Por isso que nós iremos vigiar e não iremos dormir, iremos estar atentos, ligados e em conexão de comunhão com Cristo para sermos arrebatados, para que haja da parte de Deus para nós o livramento da ira que nós não passaremos. Então ele fala desta reunião em 1 aos Tessalonicenses 4, fala do livramento do que vem após essa reunião, que é a ira de Deus sobre a terra, e aí nós voltamos para 2 aos Tessalonicenses mais uma vez. Já quando entramos na segunda carta aos Tessalonicenses,
a partir do versículo 7 do capítulo 1, Paulo está dando continuidade à sua exposição e ele expressa agora essa continuidade com o livramento da igreja e também a tribulação para aqueles que atribulam a igreja, para aqueles que perseguem a igreja, para aqueles que maltratam a igreja, e descanso por causa desse juízo que cairá sobre esses ímpios para a igreja que sofreu tanto na mão dessas pessoas que odeiam Jesus Cristo. Por isso que ele concentra esta glória do castigo de Deus sobre os ímpios na aplicação da tribulação. Por isso, desejo que você confira o capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses. Mas quando chegamos em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele começa mais uma sentença e diz para os crentes: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Mais uma vez, ele vai falar desta reunião que está em 1 aos Tessalonicenses 4 e 17. Então podemos identificar claramente que 2 aos Tessalonicenses 2:1 fala de reunião, com 1 4:17 fala da reunião, então já está sendo tratado sobre isso. Então Paulo está trazendo novamente a nossa reunião. Nossa está incluindo a igreja, ele e os Tessalonicenses. Então a reunião da igreja com Cristo. E agora, como podemos situar este texto com um pensamento pré-tribulacionista, de que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Simples. Nós faremos o quê? Nós iremos comparar o texto de 2 Tessalonicenses 2:1, que é a nossa reunião com ele, com a reunião que está descrita em Mateus 24:31. Será que elas são uma e a mesma coisa? Será que esse ajuntamento dos escolhidos e dos eleitos fala de um mesmo episódio, de um mesmo povo? Vamos conferir isso na Bíblia Sagrada. Primeira coisa, o que precisamos considerar, que a maioria dos estudiosos vão considerar, é que em 1 aos Tessalonicenses, Paulo está falando para a igreja de uma reunião da igreja com o Cristo. Esse Cristo que foi encarnado e os seus primeiros discípulos eram judeus, ele também sendo judeu, não foi claramente conhecido nos primeiros anos do seu ministério e até a própria publicidade dele sendo a pessoa de Cristo não era largamente difundida pelo próprio Cristo. Até a própria manifestação em Mateus capítulo 17, da visão dele glorificado, ele disse: não fale nada a respeito da visão até que o Filho do Homem seja honrado, seja glorificado. Então, o que concentrava a expectativa da expansão desta mensagem era lançada para Atos capítulo 2, quando os apóstolos teriam não só a iluminação e o entendimento das Escrituras, da obra de Cristo por completo, que durante o ministério de Cristo eles não tiveram, como teriam o poder, a ousadia para pregar e não desistir. Veja que após a morte de Cristo, eles estavam tristes e chorando, eles não compreendiam a obra de Cristo como um Messias que iria morrer. Até que Cristo, o ressurreto, sopra sobre eles do Espírito, e segundo o contexto de Lucas 24:45, eles passam a entender as Sagradas Escrituras. O mesmo acontece na mesa, partindo o pão, com os dois que iam de caminho para Emaús. Eles compreenderam que ele era o Cristo. Então Jesus está reunindo novamente eles para a grande expectativa da vinda do Espírito com o poder e os dons em Atos capítulo 2. Por isso que no Evangelho de Mateus, Mateus não poderia falar claramente nos capítulos 24 sobre arrebatamento secreto, sobre a vinda do Senhor para a igreja, ou falar só para a igreja. Porque o endereço de Mateus 24 era mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada e a sua teologia bíblica, ela é revelada de forma progressiva. O Novo Testamento explica as minúcias do Antigo. E Mateus está fazendo uma conexão entre o Antigo Testamento e a pessoa de Cristo que está se revelando primeiramente para os judeus e depois para os gentios, conforme Isaías capítulo 49, conforme era usual Jesus fazer, primeiro na sinagoga e depois aos gentios, e até o próprio Paulo, que era o doutor e instruidor dos gentios, todos os sábados estava nas sinagogas. Então todos vão considerar e aceitar
que Mateus capítulo 24 está falando da reunião de Jesus Cristo na restauração prometida ao povo judeu, a raiz da árvore que sustenta os galhos. E Mateus 24, 31, que diz: Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta e ajuntarão os escolhidos dos 4 cantos da terra, mostra esse período, o período final de sofrimento dos judeus, que é para os judeus e não para a igreja, conforme é identificado em Daniel capítulo 9 como as 70 semanas, sendo esse período tribulacional de a última semana, onde, havendo parado a contagem na 69ª semana, abre-se o ano aceitável do Senhor, lá em Lucas, capítulo de número 4, quando Jesus prega sobre o Messias, que foi ungido para evangelizar. E na era da igreja, antes do seu período final, que é o arrebatamento da igreja, a igreja está pregando ao Senhor. E quais são as referências que o ajuntamento de Mateus 24, 31 é para o povo escolhido, os eleitos, primeiramente, os judeus? Nós podemos conferir Deuteronômio 30, versículo 4, Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13, e também Ezequiel capítulo 36, versículos 24 e 25. E existem vários outros textos. Esses textos mostram a promessa de Deus de restauração e ajuntamento no lugar que Deus escolheu para eles estarem novamente, onde o libertador se manifestará e desviará de Jacó todas as suas impiedades, e todo Israel será salvo. E isso acontecerá no final da grande tribulação. Já Paulo, em Tessalonicenses, está falando para a igreja, a nossa reunião com ele, e não da restauração do povo judeu, a nossa reunião com ele, que se dará com voz de alarido, também terá trombetas. Só que há algumas diferenças com o Mateus 24, 31. E o que acontece? Na reunião de Mateus 24, que vai trazer os escolhidos judeus de volta, são os anjos que reúnem os eleitos em Mateus. Já no arrebatamento da igreja, de 1 aos Tessalonicenses 4, do 14 até o 17, é o Senhor Jesus Cristo, semelhante ao arrebatamento de Elias, que é o próprio Senhor que vem buscar. Então, quem vem arrebatar a igreja é Jesus Cristo, e não os anjos. Na ocasião do arrebatamento da igreja, há a ressurreição dos mortos, que são transformados com aqueles que estarão vivos na hora, e depois serão arrebatados para se encontrar com o Senhor. Já no ajuntamento de Mateus 24, 31, o povo de Deus será ajuntado de todas as partes da terra e não há nenhuma referência, nenhuma ocasião de ressurreição nesse momento. É por isso que a Bíblia cita o remanescente, o restante. E não poderia citar o restante se vai ressuscitar todos os outros. Então seria tudo em uma totalidade. Só no arrebatamento da igreja, e não um povo étnico apenas, uma nação, só no arrebatamento da igreja, que está relacionado àqueles que creem em Cristo, é que haverá a ressurreição dos justos, juntando-se com os justos vivos, que serão transformados para se encontrar com o Senhor. Em Mateus 24, está a reunião dos judeus sobre toda a face da terra para estar com o Senhor, reunidos para a grande vitória do povo judeu. Em outros vídeos, nós daremos sequência falando sobre aquilo que detém a manifestação do anticristo e tudo mais relacionado aqui a 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja mais um dos inscritos do canal Bíblia de Fato. E quero dizer que é um prazer estar aqui expondo as Sagradas Escrituras. Não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo. O que você acha de tudo isso? Será que dá para relacionar 2 Tessalonicenses 2 primeiro com o arrebatamento secreto pré-tribulacional? Deus abençoe sua vida grandemente no nome de Jesus.